Amados, hoje a nossa mensagem é sobre orar e vigiar. Então, amados, antes de eu começar a mensagem, eu vou fazer aquele pedidozinho que sempre eu faço a vocês. Se inscrevam, convide os amigos, deixe seu like, deixe seu comentário. Amados, é tão gostoso quando eu abro e vejo o comentário de vocês. Eu fico tão feliz com isso, mas não só eu só que fico feliz, não. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fica mais feliz ainda. Então, amados, nossa mensagem hoje é sobre orai e vigiai. Por que eu escolhi esse tema? Porque no pior momento da vida de Jesus, ele pediu aos 3 melhores amigos dele, que eram discípulos dele, era Tiago, Pedro e João, para fazer-lhes companhia. Porque ele estava naquele momento sofrendo muito. E Jesus chamou eles para fazer companhia a ele. E sabe o que os discípulos fizeram, irmão? Eles dormiram enquanto Jesus orava. Eles dormiram. Então, Jesus veio e falou com eles. Vamos ver aqui na Bíblia o que Jesus disse. Mateus 26, 38. Ele disse o seguinte: então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui comigo vigiando. Então, o que foi que ele disse? Fiquem acordados, vigiando comigo, porque a minha tristeza é muito grande. Ele queria um pouco de companhia daqueles amigos. E ele entristeceu-se muito mais, porque ele via que enquanto ele estava orando, eles dormiam. E aí, ele, enquanto orava, Judas vendia ele por 30 pratas. E Jesus sabia de tudo aquilo que estava acontecendo. E cada vez o sofrimento dele aumentava mais, né? Então a gente vê isso lá em Lucas. Vamos ver o que diz Lucas 22, 24. Ele diz: porque antes, no dia anterior, os discípulos tinham discutido, principalmente Pedro, que quem era que ia receber as maiores honras. E Pedro sempre dizia a Jesus assim: eu te amo, eu não te abandono. Então, irmãos, ele falava muito. Então, por isso é que Jesus, que nós ainda vamos ver no verso, em Mateus, no verso 40, quando Jesus se refere a Pedro. Estava os 3, mas ele se refere a Pedro. Então, o que ele diz aqui? Quem é o mais importante? Os apóstolos tiveram forte discussão sobre deles deveria ser o mais importante. Então, Pedro esteve nessa discussão. Pedro estava lá nessa discussão. Querendo sempre ser o melhor, e nós não podemos. A gente tem que ser sempre abaixo de Jesus. A gente tem sempre que ver que somos menores. Então, amado, o perigo está aí. O perigo está, amigo, em dormir.
Eu não estou falando do sono fisiológico, não. Eu estou falando, amigos, do que nós estamos vivendo. Porque até hoje, na minha vida, eu nunca tinha visto o que eu estou vivendo há mais de 100 dias. Mercado fechado, pessoas morrendo, um vírus desconhecido, onde todo mundo fica com medo. Então isso é um recado, é um alerta que Deus nos dá para que a gente se volte para Ele. Porque Jesus, Ele quer estar conectado com a gente, Ele quer que a gente esteja falando com Ele. Jesus quer isso da gente, é isso que Jesus quer da gente. E o perigo é que nós estamos dormindo. E também naquele momento, os discípulos não estavam nem um pingo preocupados com os acontecimentos, assim como tem muitas pessoas hoje que dormem e não estão preocupados com o que está acontecendo. O que está acontecendo, e eu digo para vocês, o diabo faz as pessoas dormir porque eles pensam que estão salvos. As pessoas pensam, eu estou salva, então eu vou me aquietar aqui. Tudo que está acontecendo, até recebe como um recado de Deus. Mas estão dormindo, não estão orando. Então, amados, vamos nos conectar. Vamos nos conectar com Deus, vamos entrar em oração, porque as Escrituras dizem o seguinte: vigiai e orai. Fala muitas vezes, Jesus fala muitas vezes sobre isso. Mas quando ele fala, ele não fala pedindo não, ele fala dando ordem. Orai e vigiai. Jesus nos dá, se fizermos isso, se a gente se ajoelhar diante de Jesus, a gente vai ver que verá para a gente uma corrente de felicidade. Os que são azedos se tornam mais doces e amáveis e mansos de coração. E muito cuidado, amigos. O diabo está desperto. Orai para hoje, porque a oração de hoje, amados, não serve para amanhã. É por isso que nós temos que orar todo dia. É por isso que nós temos que nos conectar todo dia com Deus. Porque todo dia, após dias, temos que estar de oração. Não podemos ter preguiça de orar. Temos que viver conectado com Deus. Antes de orar, nós vamos ler Mateus 11. Vamos ler aqui Mateus 11, 28. 11, 28 a 30. Se, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso, ó meu Pai, me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. Também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Venham a mim todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. E eu pergunto a vocês estão cansados ou não dessa situação que nós estamos vivendo? E a quem devemos recorrer? Vamos ver aqui. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, que sou bondoso e tenho um coração humano, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e a carga que ponho sobre vocês é leve. Então, o que é que ele pede para nós? Ele pede apenas
que a gente fale com Ele. Porque no falar, nós descansamos, Ele nos traz felicidade, Ele nos traz a paz no nosso coração. Então, amados, nesse momento, nós vamos orar em agradecimento a Deus, porque é o momento mais feliz de nossa vida. É quando nós nos conectamos com Ele em oração. Pai amado, Pai querido, nesse momento nós te agradecemos por a Tua palavra que lemos, por saber, Senhor, que temos que nos colocar em oração uns pelos outros, porque, Senhor, vivemos momentos difíceis e esses momentos difíceis só o Senhor conhece. Não adianta, Senhor, vacina, não adianta nada, porque o mundo nunca mais voltará a ser o mesmo, Senhor. Apesar que nós sabemos que desde o pecado de Adão, nunca mais o mundo foi o mesmo, porque no início Adão vivia no paraíso. Então, de lá para cá, o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, Senhor, nesse momento, nós nos prostramos a Ti, pedimos, alivia esse fardo, cura, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo por causa desse vírus, meu Pai. E também pedimos, Senhor, aquelas famílias enlutadas que estão sofrendo, que perderam seus entes queridos por causa desse vírus, meu Deus. Que eles, meu Pai, entendam os acontecimentos e que eles se dobrem ao Senhor. Ó Pai, conforta o coração de todos nós. Traz-nos a paz, Senhor. Olha por aqueles que estão me acompanhando, me seguindo em oração. Abençoa eles, abençoa a família deles, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, de todos nós. Pai, derrama uma bênção sobre todos nós. Nós te pedimos, ó Salvador, em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.